Irmãos, domingo passado, nosso irmão Fabiano me substituiu e ele deu a aula sobre números. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso e chegamos em Deuteronômio. O númerozinho que você vê lá em cima de 5 não é o número de aula. Nós estamos na 6ª aula. Nós fizemos 2 aulas em Gênesis. O 5 é o número da quantidade de livros mesmo, né? Deuteronômio é o 5º livro. Então, é por isso que eu tenho colocado o número desta forma. Deuteronômio, então. O nome do livro, normalmente nós temos sempre iniciado olhando para o fato de que o livro tem um nome, né? O nome que é dado aos livros não são à toa. Boa parte deles não são um nome inspirado. Por exemplo, o nome Deuteronômio não foi assim que foi escrito inicialmente. Deuteronômio é um nome que foi dado ao livro numa tradução. Boa parte dos nomes dos livros que você tem foram dados na tradução chamada da Septuaginta, que foi quando eles foram traduzir o texto hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, para a língua grega, que era a língua muito conhecida. E aí foi dado alguns nomes para os livros bíblicos. Um deles, Deuteronômio. Deuteronômio é a ideia de segunda lei. Deutero, outro, segundo, nômio, lei. Então, a ideia é de uma segunda lei. O livro de Deuteronômio, então, é apresentado como sendo uma segunda lei. Não necessariamente como se fosse uma lei nova, não é isso. Não é a ideia de uma segunda lei em detrimento da primeira. Não, é a ideia de uma segunda lei no sentido de uma repetição. É a segunda vez que o povo recebe a lei de Deus. Então, o livro de Deuteronômio é o livro da lei de Deus. Ele é apresentado dentro desse contexto. Quando você olha para o texto hebraico, que é como Moisés escreveu, né? O título dos livros hebraicos são sempre as primeiras palavras do livro. E as primeiras palavras do livro são: estas são as palavras. Então, o nome do livro em hebraico é Estas são as palavras. É assim que é o nome do livro, lá no livro inicial dos judeus. Estas são as palavras que Moisés vai se dirigir ao povo. Deus falando através de Moisés, em um contexto muito específico que nós iremos olhar aqui. E o que é importante nós percebemos isso, dessa ideia, abra lá em Deuteronômio, capítulo 1, vamos ler? Verso 1. São estas da além do Jordão, no deserto de Arabar, de fronte do mar de Sufê, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Diabe. Jornada de 11 dias a de Jorebe pelo caminho da montanha de Seir, até Cardes Baneia. Sucedeu o quê? Vamos ler? No ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Quando você olha para a sequência histórica, você deve lembrar que em Gênesis você tem a origem do povo. A origem do povo está sendo apresentada em Gênesis. A origem da humanidade e a origem do povo de Israel através de Abraão, Isaque e Jacó, e uma promessa que Deus fez a Abraão, de que ele teria um povo numeroso, que dele viria o descendente que abençoaria o mundo e que haveria vários reis que procederia dele, de Abraão, e que Abraão receberia uma terra os descendentes dele. Então essas são promessas feitas a Abraão. O final de Gênesis você encontra apenas 70 pessoas fruto desta promessa. Os descendentes de Abraão são em torno de 70 pessoas no final de Gênesis. E eles vão ao Egito porque tem fome, e Deus os preserva no Egito. Êxodo mostra para nós que esse povo cresceu, multiplicou de forma extraordinária, mas eles foram escravizados. E Deus então tira aquele povo do Egito, fazendo através de um movimento onde ele mostra o seu poder, enviando 10 pragas sobre o Egito, sendo que a 10ª praga é a morte do primogênito. É exatamente nesse contexto que é instituída a Páscoa. A Páscoa é uma celebração anual dentro da história de Israel, desta libertação que Deus estava concedendo ao povo, a morte de um cordeiro para ser passado o sangue nos umbrais da porta
e deveriam comer de determinada forma aquele cordeiro, toda a família e tudo mais. Então o povo sai, o povo peregrina aí de forma maravilhosa, Deus fazendo vários sinais com eles, sustentando o povo, até o Monte Sinai, onde o povo recebe a lei de Deus pela primeira vez. Deus dá uma lei escrita. Não é que o povo não soubesse esses ensinamentos. Muitos desses ensinamentos tinham sido passados por tradição oral. O povo sabia que não podia ter outros deuses. Mas agora existe um tratado sendo apresentado. Afinal de contas, Deus tirou Israel e Deus agora se torna o Deus de Israel. Israel se torna o seu povo. Então existe uma estrutura sendo dada a partir de uma lei. E Deus não apenas dá uma lei, mas Deus dá também no Monte Sinai um tabernáculo. Deus dá para eles aquilo que eles têm que fazer para construir uma tenda onde Deus vai habitar com eles. Porque eles vão descer do Monte Sinai, vão continuar a jornada. Moisés vai descer e o povo vai continuar a jornada. Então o povo recebeu a lei e o povo recebeu o projeto de construir esse tabernáculo. E o povo constrói esse tabernáculo aos pés do Monte Sinai. E aí você percebeu que não tinha como entrar no tabernáculo, assim que termina o final do de Êxodo. Deus está no meio do povo, mas o povo não tem como entrar. Aí Deus então dá o livro de Levítico, de dentro da congregação Deus fala com Moisés. E aí Deus diz as leis cerimoniais, como que deve fazer para que um impuro se torne puro, para aquele que estava antes não podendo se aproximar, possa se aproximar. E aí tem leis relacionadas com o sacerdote, toda uma estrutura é criada mostrando isso. E assim você fecha o livro de Levítico, então, com leis relacionadas com santidade, Nós vimos com o nosso irmão Fabiano, que Números vai narrar, então, essa peregrinação. Agora eles saem do Sinai e eles vão em direção à terra prometida. Mas um fato marcante vai se dar, que é aquele episódio onde eles vão começar a duvidar. E eles pedem para enviar espias. E aí dá os espias chegam lá, vê Canaã, olha, diz os moradores, volta e difama a terra. Isso está em Números 13, 14. E aí diante desse fato, eles estão dizendo, nós não podemos possuir a terra devora a gente. Diante disso, Deus então castiga o povo pela incredulidade deles. E eles vão rodar em volta por 40 anos, passando por um deserto e vivendo aí até morrer o último daqueles adultos que tinham saído do Egito. Tamanha foi a incredulidade deles. Uma nova geração, aquelas que eram crianças ainda naquela época, e agora aqueles que nasceram também nesse período de peregrinação. Eles estão agora acampados numa região. Deus falou com Moisés, Moisés, é hora de nós entrarmos na terra. Já tem então 40 anos que eles saíram do Egito. 40 anos que saíram do Egito. E agora eles estão de um lado do Jordão, na planície de Moabe, para entrar na terra prometida. Uma nova geração, muitos deles eram crianças quando saíram do Egito, outros nasceram nessa peregrinação, e agora então eles vão ouvir. Moisés está dizendo, são estas as palavras que eles vão ouvir. Por isso que o texto de Deuteronômio, ele é baseado em discurso. É como se fosse pregação de Moisés. Moisés está falando ao povo. E você vê muito exatamente um tom de convencimento. Moisés quer convencer o povo a ir por um determinado caminho, a seguir determinadas leis. Porque Deus disse para Moisés, Moisés está diante do povo, anunciando isso. Então, Deuteronômio é o livro que tem como título, estas são as palavras. As palavras que Moisés está anunciando. Então, o estilo literário do livro constitui, ao contrário de Levítico, né, que é um código. Em Deuteronômio tem leis, você vai ver leis presentes. Mas a forma como ele é transmitido é um discurso, é uma pregação. São vários discursos que Moisés está fazendo. Moisés está falando ao povo as palavras que eles precisam saber. Há nitidamente um caráter de exortação, de convencimento.
Quando você quer convencer alguém, você repete, você dá ênfase, você diz o que é mais importante, você sabe usar as expressões corretas. É isso que está acontecendo no livro de Deuteronômio, bem construído enquanto discurso diante do povo para convencimento. O livro, então, é o registro, né, como eu disse, das palavras proferidas por Moisés aos israelitas antes da entrada na terra prometida. Isso é importante você ter em mente. Antes da entrada na terra prometida. Isso vai nortear a base do livro. O contexto em que esse livro é escrito, então, é para renovar o pacto. Deus trabalha com pacto o tempo todo. Deus faz uma grande aliança com o seu povo. Essa aliança está presente desde Gênesis. E não são alianças diferentes. Nós cremos na mesma aliança sendo desdobradas. Lembra da aula que nós fizemos de pacto na Confissão de Fé de Westminster? Então Deus faz um pacto com o seu povo. E Deuteronômio é exatamente o conteúdo deste pacto. Conteúdo deste pacto sendo apresentado. Inicialmente Deus tinha feito uma aliança em obras com Adão e Eva. E eles quebram essa aliança, mereciam a morte. E Deus faz uma aliança da graça com Adão. Deus promete um descendente que esmaga a cabeça. Deus diz essa aliança para Abraão, dizendo como seria isso, mostrando a circuncisão, e vai avançando esse conteúdo da aliança com Abraão. E agora com Moisés, Moisés é aquele que recebe a norma dessa aliança, as leis que vão nortear essa aliança. Ele recebeu isso no Monte Sinai, E agora que a nova geração está aí para entrar na terra prometida, Deus vai renovar este pacto com o seu povo. Por que isso é importante? Porque assim como nós, os israelitas também tinham necessidade de serem relembrados. Se tem algo que a Escritura lida muito, é com a forma de repetição. O relacionamento de Deus com o povo não é um relacionamento estabelecido onde Deus fala só uma vez para o povo. Nós, às vezes, falamos assim com crianças, com filhos, né? Vou falar só uma vez. Deus não faz isso. Deus fala várias vezes com o povo. E o mesmo conteúdo várias vezes. Isso você encontra no Antigo Testamento, você vê no Novo Testamento, a ideia da repetição. Pedro vai dizer, olha, não trago nada novo, mas vou lembrar vocês daquilo que a memória de vocês estão esquecidas. Então, lembrar e esquecer na Escritura são questões espirituais, são feitas em relação a Deus. É dado ordem, lembra-te do dia de sábado. É uma ordem. Lembrar é uma ordem. Nós não podemos usar o esquecimento como se fosse algo que nós pudéssemos usar de desculpa. Mas eu me esqueci. Deus está dizendo exatamente, você não pode, você precisa lembrar. E para isso você tem instrumentos para lembrar. Você precisa repetir. Leia, para você não esquecer. Esquecer dos mandamentos do Senhor já é um pecado. Esquecer que deveria ser feito assim, você não sabia, mas você esqueceu que aquilo era errado. Isso já é errado na Escritura. Por isso que Deuteronômio vem para lembrar o povo. E assim você vê várias vezes a estrutura de lembrar. E nós precisamos o tempo todo fazer isso. Boa parte da nossa jornada cristã não é agregado um conhecimento novo. Quem tem tempo de cristão sabe disso. Não é que todo domingo você aprende uma coisa nova. Não, são 66 livros da Bíblia fechados. E lógico, tem muita coisa nova para aprender neles, né? Mas o que nós precisamos é sermos alimentados. É sermos lembrados. Quando nós paramos de ver as mesmas coisas, nós nos esquecemos, nós nos desviamos, nós deixamos de fazer aquilo que outrora nós fazíamos. Você conversa com alguém que está desanimado com a igreja, você vai ver exatamente esse caminho. Ele parou de fazer aquilo que antes ele fazia. Antes ele orava, antes ele lia a Bíblia. Aí ele começou a parar, diminuiu isso. Aí daqui a pouco ele se perdeu à vontade.
Então, é isso que nós precisamos lembrar nessa dinâmica da Escritura. Tanto é assim, que depois de Josué, depois dessa geração que vai ouvir isso aqui de Deuteronômio, depois dessa geração, você vai para Números, para Juízes. Abre Juízes, por gentileza. Pastor, Josi. posso fazer só uma colocação antes? Pode, enquanto isso, abrem Juízes. Pode. Então, essa semana mesmo eu estava conversando com o Júnior sobre isso, que a caminhada cristã é igual você está andando numa esteira elétrica. Sim. Se você desviar um pouquinho, você perder o foco um pouquinho, você tomba. Você cai. É claro que nós, e às vezes a nossa convicção sobre a predestinação, né, sobre todas as bênçãos do Senhor, elas não podem levar a gente para um comodismo, né? E às vezes levam, né? E a gente relaxa nas práticas espirituais, porque a gente sabe que a gente é salvo e a gente não vai sair das mãos do Senhor, né? Mas Deus, pela sua graça, Ele puxa a gente de volta para o foco, porque realmente a gente tem que viver repetindo as mesmas coisas. É o nosso livro de cabeceira, é o beabado todo dia, o arroz com feijão. Porque senão, sutilmente a gente desanima e a gente desanima, cai, né? Sim, perde desculpa, filho. A gente perde o foco mesmo, né? Sim. Mas é necessário mesmo a gente se disciplinar na repetição para a gente permanecer firme, né? Sim, a repetição é fundamental. Isso para tudo na vida nossa, né? Nós fomos criados necessários disso. A gente fala isso com o filho. O dia que você parar de falar com o seu filho, ele para de fazer. Entende? Nós precisamos sempre repetir. Sempre repetir. Olha Juízes. Juízes vai descrever para nós, a gente não vai falar muito de Juízes, que vai ter uma aula sobre isso, né? Mas dentro desse ponto, por que ele está fazendo uma renovação do pacto? Por que ele está lembrando uma coisa para uma nova geração? Porque não podemos esquecer os feitos do Senhor. Quando esquece os feitos do Senhor, coisas terríveis acontecem. Olha Juízes. Juízes é uma nova geração que se levantou depois da morte daqueles que ouviram Deuteronômio. Olha o verso de número 10 do capítulo 2. Ó. Foi também, vamos ler, congregada seus pais e outra geração após eles se levantou. Na Escritura, geração é principalmente a ideia de 40, tá? Não é que morre com 40 anos, não é isso, mas é marcado por 40. Você viu, a primeira geração andou, peregrinou pelo deserto, andou 40 anos, tombaram todos lá. Agora uma nova geração vai entrar na terra prometida. Eles entraram, ouviram Deuteronômio antes, entraram, conquistaram, e aí morreram. Aí vem uma nova, ó. Foi congregada dos seus pais toda aquela geração. Aquela aqui é a geração que ouviu o Deuteronômio. E outra geração após ela se levantou. Vamos ler? Que não conhecia o Senhor, as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses que havia ao redor diante deles, adoraram e provocaram o Senhor a ira. E o livro de Juízes é terrível. Só para você ter ideia, o cara que é bom no livro de Juízes é Sansão. O cara que luta e liberta. E quão imoral Sansão é, né? Então é uma geração muito ruim, terrível esse período aqui. Por quê? É uma geração que não lembrou dos feitos do Senhor. A geração anterior não passou para eles. E eles fracassaram. Embora tivesse um livro. E interessante que Deuteronômio fecha aquilo que é o primeiro cânon que o povo tem. Cânon é a escritura, né? Nós temos 66 livros. E o primeiro cânon que o povo de Israel teve foram 5 livros. O Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles
fecham isso. Deuteronômio é colocado na Arca da Aliança. Está aqui, ó, o livro do Senhor. E o povo esquece dos feitos do Senhor. Então, esse ponto anterior a isso, que nós estamos em Deuteronômio, é o ponto antes dessa história de Juízes, e é Deus querendo lembrar a nova geração de que eles têm um pacto, eles têm uma aliança, eles têm um contrato que foi firmado entre Deus e eles. E é isso que é o texto de Deuteronômio, é como se fosse o contrato. Quando você faz algum negócio, você faz um contrato nos dias de hoje. Naquela época tinha um contrato relacionado entre o Senhor e os servos. Havia uns tratados de vassalagem, quando um rei dominava sobre outro. E aí era estipulado diversas coisas que nós iremos olhar no livro de Deuteronômio. Aqui eu coloco os fatores importantes nesta renovação da aliança. Eu estou retirando deste livro de Peter Greig, aí, é um autor que tem um comentário em Deuteronômio. Esse primeiro que está com asterisco não é desse livro, então por isso que eu coloquei o asterisco para diferenciar. Então a nova geração que substituiu, né? A antiga que tombou por incredulidade. Isso você vai ver em Deuteronômio. Deuteronômio vai mostrar isso, que a causa daqueles de não entrar na terra do passado era exatamente a incredulidade. Olha Deuteronômio 1. Moisés começa fazendo um preâmbulo histórico. E ele vai dizer que Deus tirou o povo do Egito. Ele vai, sem detalhar muito as pragas, nada disso, ele passa por isso, porque ele já tem falado sobre isso em outros livros. Ele vai dizer da condição que ele não teve de governar o povo por si só. Ele vai dizer que era pesado o fardo. Está lá em Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 9, onde ele vai instituir auxiliares. Ele vai dizer, não tinha como eu conduzir o povo, então colocamos auxiliares, isso está um texto de Êxodo. E aí você chega no verso 19 do capítulo 1, ó, e tem como título, 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Ele está contando uma história do passado, está registrado em Números 13, você pode até ver a referência. E aí ele conta o motivo pelo qual demorou 40 anos. Ele está dizendo para eles, vocês não entraram, os pais de vocês não entraram, porque eles não creram na promessa. Agora eu vou trazer para vocês o pacto de novo da aliança. E vocês vão entrar lá. Cuidado com a forma como vocês vão viver. Porque os pais de vocês quebraram a aliança, eles receberam ela. É a mesma aliança, receberam lá no Sinai. Os 10 mandamentos foram dados. Os desdobramentos dos 10 mandamentos foram dados na lei civil e cerimonial. Mas eles quebraram a lei. E agora uma nova geração está para entrar na terra prometida. E Deus está dizendo, há uma aliança com vocês. Quando vocês chegarem lá, não quebre a aliança. Então é uma nova geração que vai entrar, porque eles tiveram incredulidade. Olha o verso 26. Vamos ler o verso 26 do capítulo 1. Porém, vós não, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e disseste, tem o Senhor contra nós? Ódio. Olha o sentimento que o povo teve quando eles estavam vivendo aquele período lá de Cades Barneia, quando eles enviaram os espias. Eles não creram na promessa de Deus e eles passaram a dizer, Deus tem ódio da gente. E Deus quer que a gente entre lá para ser destruído. Quando na verdade, Êxodo é a prova do amor de Deus. Deus amou eles, Deus tirou eles do Egito. Deus está dizendo, entra na terra que eu dou a vocês. E eles estão dizendo, nada, Deus tem ódio por mim. E Deuteronômio é um livro onde Deus diz, eu amo vocês. E aqui está a lei de alguém que ama vocês. A geração antepassada fracassou porque não confiou no meu amor. Não confiou nas ordens que eu dei a eles para entrar e possuir a terra. E assim ele vai descrevendo, né, esse castigo. Olha lá o verso 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras,
indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Deus jurou dar a Abraão, e aquela geração não vai ver. Agora tem os filhos deles. E o texto de Deuteronômio é: não repita os erros dos seus pais. Vocês vão entrar, e não repita os erros dos seus pais. Mas mais do que exortar uma nova geração, é um livro que vai mostrar a sucessão da liderança humana na comunidade pactual. Isso é muito importante você perceber, porque até agora Israel tinha sido governada por Moisés, embora tivesse auxiliares, mas o mediador desta aliança é Moisés. Moisés quem recebeu as tábuas da lei, Moisés que falou. E qual é uma das condições, assim, vai entrar na terra prometida, mas ao entrar na terra prometida, alguma coisa ruim, entre aspas, vai acontecer, dentro dessa série de castigos que Deus prometeu. Quem tem que morrer para que o povo entre na terra? Quem? Moisés. Deus falou com Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra. Porque Moisés não foi naquele episódio de Cades Barneia, foi num outro episódio, o povo murmurou, o povo reclamou, Moisés ficou irado e bateu na rocha, em vez de falar a rocha. O povo bebeu a água e Deus diz: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque você feriu a rocha. E a rocha era Cristo, né? Representava Cristo. Paulo diz: a rocha era Cristo que o seguia. E Moisés fere a rocha. Deus diz: Moisés não pode entrar na terra prometida. Agora o povo está do lado de cá do Jordão, lá tem a terra prometida, é hora de entrar na terra. Mas então Moisés vai morrer, é isso que você tem que lembrar. Deuteronômio são as últimas palavras que Deus está dando a Moisés, para falar para um povo que vai entrar na terra, porque Moisés vai morrer. Para que o povo entre na terra, o libertador do Egito precisa morrer. Não tem como essas duas coisas acontecerem. É bom entrar na terra, ufa, até que enfim. Mas agora quer dizer que Moisés morre. É isso que está acontecendo nesse texto de Deuteronômio. E o que vai ser passado é, Deus, quem está partindo é Moisés, mas a aliança não. Moisés trouxe a aliança, mas Deus é o dono da aliança. E agora ele vai levantar um novo líder para conduzir esse povo no processo. Perceba que esse processo de Moisés não entrar na terra foi um processo doloroso. Abra lá em Deuteronômio 3, Moisés vai narrar isso. E no mundo quebrado, né, é assim. Percebe? Eles vão entrar na terra, é alegria. Mas eles têm que se despedir de Moisés. É tristeza. As coisas são misturadas na vida. Olha lá Deuteronômio 3. Olha o verso 23. Olha Moisés descrevendo aquilo que passou, aquilo que ele agiu no decorrer desse processo, que ele caminhou pelo deserto, tendo ouvido a voz de que ele morreria, e não veria a terra, né? O ponto não é morrer, o ponto é não ver a terra. Não entrar na terra, melhor dizendo. Olha o verso 23, vamos ler? Também eu, nesse tempo, graça ao Senhor, dizendo. Ele está dizendo, eu implorei graça ao Senhor. Ele está contando, hein? Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua bondosa, poderosa mão. Vamos ler? Porque que Deus há nos céus que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Ele está dizendo, eu vi os teus feitos. Não tem um Deus que é capaz de fazer o que o Senhor faz. Verso 25. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra, para que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Vamos ler? Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisso.
sobe ao cume de Pisgá, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos. Vamos ler? Porque não passarás este Jordão. Então ele está contando aqui não é a hora que ele orou lá em Números 27. Aqui ele está contando para o povo, ele está dizendo, eu supliquei, eu pedi graça, eu pedi para entrar, mas Deus disse não. Deus me disse Deus me levou para um monte alto, me mostrou, é isso aqui tudo, mas você não vai poder entrar. Olha o capítulo 34 de Deuteronômio. Capítulo 34, você vai ler sobre a morte de Moisés. O livro vai terminar com a morte dele. Como eu disse, quando eu falei da autoria, do Pentateuco, naturalmente que o capítulo 34 não foi Moisés mesmo quem escreveu, provavelmente Josué, que é quando você tem a descrição da morte, Mas o livro de Deuteronômio como um todo é de Moisés, mas o final é feito os ajustes necessários da redação, e aí você tem provavelmente Josué descrevendo. Olha lá Deuteronômio 34. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo. Agora você está lendo o que aconteceu, Primeiro você viu Moisés dizendo do que ele tinha pedido e tudo mais. Que está de frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés. Esses nomes são os nomes das tribos de Israel. Israel vão ter 12 tribos. E toda a terra de Judá até o mar ocidental, ao Neguebe, as campinas do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor, vamos ler? Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Só um minuto. Esta é a terra que há mais de 450, mais ou menos 460 anos, 70 anos, Deus tinha prometido. Ele prometeu a Abraão essa terra e aos descendentes. E a promessa era: a tua descendência darei. Eu te faço, vamos ler? Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Você não vai entrar lá, mas você vê. Verso 5, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Lembra, o livro é narrado nas planícies de Moabe. Moisés morre na terra de Moabe, no alto de um monte, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe. Moisés não foi sepultado em Canaã. Moisés foi sepultado fora da terra. Os ossos de Jacó foi levado lá para dentro. O de Moisés não. De fronte de Bet-peor. Vamos ler agora? E ninguém no lugar da sua sepultura. Alguém sabe alguém lembra o que aconteceu nessa história? O Novo Testamento vai explicar isso aqui. O que aconteceu com o corpo de Moisés? Isso, mas houve uma disputa, lembra? Miguel pelejou com Satanás, em Judas está descrito. Satanás queria pegar esse corpo de Moisés. O texto diz que Miguel pelejou com Satanás. Está lá em Judas, depois você lê. E ninguém sabe onde foi colocado o corpo, mas o corpo não foi levado por Satanás, nada disso. Mas houve uma tentativa, provavelmente, de fazer uma sepultura lá para Moisés, para virar um ídolo em Israel, Deus pelejou através do anjo, e o corpo de Moisés foi reservado, guardado, escondido, sepultado em Moabe, mas ninguém sabe onde. Em um lugar sem nenhum tipo de divulgação. Então esse é um texto que vai mostrar a sucessão de liderança humana. Moisés quer passar a aliança para que um novo líder conduza o povo, e o povo deve seguir esse novo líder. Deixa aberto aqui no capítulo 34, que eu vou voltar nele. Mas vamos voltar lá no capítulo 3 antes de Josué. Volta no capítulo 3. Quando Moisés orou, pediu para si a morte e tal.
pediu para si a morte, pediu para si entrar na terra, né? Não ver a morte nesse sentido, nessa hora, mas ver a terra prometida. Olha lá Deuteronômio 3. Nós lemos, a partir do verso 23, aquela história de Moisés orando. Olha lá o verso 28. Deus disse, você não vai entrar, veja a terra e você não entra. Verso 28, vamos ler? Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verá. Assim ficamos no vale de fonte de Bet-peor. Então ele está dizendo, você não vai, pega Josué, anima ele, encoraja ele, ele é o líder. Se fossem os crentes dos dias de hoje, ia dizer, ah não, se não sou eu, então eu não vou fazer não, deixa Josué para lá, né? Não, a gente tem que ter convicção que Deus nos chama para algumas coisas e Deus não nos chama para outras. São coisas boas, preciosas, às vezes a gente até queria, mas Deus não nos chamou. Deus chama outros. E é isso que Moisés está fazendo aqui. Deus falou com Moisés, quem lidera em botar o pé na terra é Josué. Você lidera até chegar na entrada. A gente olha humanamente, parece injusto, né? Poxa, mas o cara que sofreu tanto, rapaz, caminhou tanto, ouviu tanta murmuração. É porque a gente acha que a terra prometida é conquistada por méritos. Não, exatamente, a terra prometida é o retrato de Josué. Não merece, mas desfruta da glória. A única coisa que Josué tem é que ele... O que Josué fez? O que Josué fez? Ele creu, lembra quando ele foi lá na terra? Todo mundo diz, não tem como. Ele diz, ei, vamos, possuamos, certamente vamos entrar. Ele creu que Deus daria, pela fé que Deus coloca Josué na terra. Quem fez mais, Josué ou Moisés? Moisés. Mas não é por obras, porque por obras tem que ser perfeito. E por mais que Moisés liderou bem, Moisés não foi perfeito. Ele quebra várias vezes a lei de Deus, inclusive ele fere a rocha. Eu não estou dizendo que Moisés não está salvo, hein, gente? Pelo amor de Deus, Moisés é salvo, é um grande homem de Deus. Mas exatamente é um grande ensinamento, porque ele aponta para essa realidade de que a lei não nos conduz dentro da terra. A lei não tem como, a lei aponta, leva até onde, mas ela não é capaz de nos colocar lá. Josué é aquele que entra e lidera o povo. Aliás, o nome Josué é um tipo daquele nome de Jesus Cristo, de Jesus. Então perceba que Deus está fazendo isso, Deus está mudando o foco da liderança, e Moisés quer fazer isso diante do povo vivo. Moisés morrer, não vai haver disputa, quem vai assumir a liderança? Ah, vamos fazer uma eleição aqui. Não, Moisés está fazendo diante da nova geração, dizendo, eu pedi a Deus, eu queria, irmãos, eu queria entrar. Mas Deus disse não, Deus disse que é Josué, e eu então devo animá-lo, corajá-lo, e ele que vai conduzir vocês. E eles devem ser leais a Josué nesse processo. Abre o capítulo 31 de Deuteronômio. Uma das coisas importantes na vida é a gente fazer sucessores, né? Quando Deus levanta os sucessores. A gente fazer esses sucessores. Não ter ciúme daquilo que Deus fará na vida deles, mas conduzi-los àquilo que Deus tem para eles. Olha Deuteronômio 31, verso 7. Chamou, vamos ler? Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel. Ele está fazendo isso numa cerimônia pública. Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu herdá-las. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Irmãos, Moisés precisou tratar isso com o coração dele, né? Porque ele pediu algumas vezes para Deus, deixa eu. Deus disse, não, você não. E ele entendeu isso, aceitou isso. E ele está dizendo para Josué, você fará, você vai herdar, você vai conduzir. E o povo está lá na frente vendo tudo isso acontecer.
para que o povo saiba que o Senhor há com Josué. Por isso que Deuteronômio termina no capítulo 34, volta no capítulo 34, a morte de Moisés. Capítulo 34, você leu lá, Moisés subiu no monte, viu a terra, morreu. Olha o verso de número 9. Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizera como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 10 diz, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Josué foi Josué, Josué não foi Moisés, igual Moisés nunca mais levantou. Mas não é Moisés que entra na terra, mesmo que Deus tenha tratado face a face com ele. Cada um na sua missão. E aqui está Josué cheio do Espírito, sendo encorajado, assumindo e todo o povo vendo, porque Deuteronômio fez isso. Estas são as últimas palavras de Moisés. E nas últimas palavras de Moisés, Moisés construiu essa transição que Deus já tinha feito. Deus já tinha escolhido, já tinha falado, e agora é hora de repassar isso. Para a nova geração que vai entrar, Moisés faz essa transferência de autoridade daquele que vai governar. Por isso que você vai abrir o capítulo de Josué, e Deus está dizendo para Josué, ser forte e corajoso, cara. É você que vai liderar o povo nessa dinâmica. Então o livro de Deuteronômio é uma renovação do pacto. Por quê? Primeiro, porque é uma nova geração, que não tinha visto os sinais todos lá, e agora precisam ser relembrados. Segundo, porque há uma sucessão da liderança humana na comunidade pactual. E terceiro, porque a conquista da terra prometida a ser realizada no futuro imediato. Do outro lado do Jordão tem a terra prometida. E Deuteronômio vai dizer para eles que Deus é o Deus que dá a terra se eles forem obedientes. Porque Deus libertou Israel do Egito, Deus deu a terra, Deus deu a lei, melhor dizendo. Tirou Israel do Egito, Deus deu a lei em Êxodo 20. Agora o povo vai entrar na terra, Deus repete a lei e diz, vocês vão conquistar a terra. E Deus é o Deus da batalha aqui em Êxodo, em Deuteronômio, melhor dizendo. Deus é o Deus da batalha. Veja o que esse autor diz. No Êxodo, o povo havia descoberto, talvez pela primeira vez, que seu Deus era homem de guerra. Isto é, eles aprenderam que Deus participava nos eventos da história humana para realizar o cumprimento das promessas feitas ao seu povo. Agora que já conheciam o caráter de Deus, eles deveriam renovar a aliança de lealdade a Ele antes de entrar em batalha. O resultado das batalhas futuras não residia nos poderes militares, mas no poder de Deus e na sinceridade de seu compromisso com Deus. A renovação da aliança pelos israelitas foi, assim, um reconhecimento de que estavam prestes a se empenhar em uma tarefa impossível, mas que com Deus tudo era possível. A obediência ao Deus da aliança, contudo, seria essencial, e foi para isso que Moisés, antecipando sua morte, encorajou seu povo a um compromisso sincero. Essa é a ideia dessa conquista da terra prometida a ser celebrada no futuro próximo. Diante disso tudo aí, irmãos, a estrutura que nós encontramos no livro é a estrutura muito comum de um tratado pactual. Eu não sei porque que desconfigurou, Ariel. Aqui no meu está normal. Só aí da tela que ficou maior. Então, é uma estrutura muito comum de um tratado pactual. Do capítulo 1 até o verso 1 ao verso 5, você tem o preâmbulo de um contrato que era feito. Então, essas são as palavras que Moisés dirigiu, tem a localização, onde ele estava, quando essas coisas se deram, na planície de Moabe e tudo mais. Aí você tem um prólogo histórico, que é do capítulo 1, verso 6, até o capítulo 4, verso 49. Algumas coisas nós já passamos o olho, né? Então, isso aqui é um esboço do livro. Você diz assim, como é que o livro está dividido?
Você tem um preâmbulo, onde é dito quem está falando, no nome de quem está falando. Depois você tem um resumo da história desse relacionamento que há. Por que existe esse contrato que vai ser estabelecido? Existe, então, um prólogo histórico. Depois você encontra as estipulações gerais. As regras gerais são dadas. Abra lá em Deuteronômio 5. Isso aqui, irmãos, os estudiosos de literatura semítica, eles encontram essa estrutura não apenas em Deuteronômio. Isso era um documento comum, com pequenas adaptações, muito comum. Qualquer rei que fazia um contrato, faria mais ou menos essas etapas do contrato. Ele faria um preâmbulo, faria um prólogo da história, depois ele dava umas regras gerais. Perceba que você vai encontrar aqui a repetição dos 10 mandamentos. Olha lá o capítulo 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis em os cumprides. O Senhor nosso Deus fez aliança convosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Ele está dizendo, Deus fez essa aliança conosco. Começou lá atrás, mas conosco agora, dessa nova geração. E aí ele vai descrever. Até o capítulo 4 ele falou de uma parte histórica. E agora no capítulo 5, ele começa a tratar das estipulações gerais. Olha o verso de número 7. Ó. Não terás outros deuses diante de mim. Ele está repetindo o Êxodo. Verso 8, não farás para ti imagem de escultura, o segundo mandamento. Verso 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o terceiro mandamento. Verso 12, guarda o dia de sábado para o santificar, quarto mandamento. E aí continua, ó. Verso de número 16, honra. Verso 17, não. Vamos, irmãos, verso 18, não. Verso 19, não. Verso 20. Verso 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo e tudo mais. Percebe? A lei é dada no seu coração, os 10 mandamentos sendo repetidos. E aí você encontra a figura de Moisés como mediador. Vai ser explicado que isso se dá através de um mediador que é Moisés. Capítulo de número 6, você vai ver que o fim da lei é obediência. Qual que era o objetivo disso? Obedecer a Deus. E aí envolve amor, depois eu vou entrar quando eu detalhar um pouco mais. E assim ele vai trabalhando essa decorrência relacionada com essas leis gerais. Depois você tem, a partir do capítulo 12, olha lá o capítulo 12. Você passa a ter as estipulações específicas. Passa a ser alguns desdobramentos dos 10 mandamentos, de uma forma bem específica. Por exemplo, não terás outros deuses. Vai ter um mandamento relacionado com culto. Olha lá o capítulo 12. O lugar do culto verdadeiro. Porque não pode fazer para ti imagem, não pode adorar de qualquer jeito. E aí agora ele começa a dar leis relacionadas com o lugar do culto. Eles estão para entrar na terra prometida. Até aquele momento o tabernáculo era deslocado. Ia de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Aí agora aqui você encontra uma lei dizendo, quando você chegar em Canaã, não vai ficar assim, cada vez leva o tabernáculo para um lugar. Não. As tribos vão estar espalhadas, cada um em um território, 12 tribos espalhadas, mas vocês vão reunir em um só lugar, nos cultos centrais. Haverá a festa da Páscoa, você vai ao lugar que Deus vai designar. Essas coisas então vão começar a ser centralizadas. Deus diz, eu vou escolher um lugar para colocar o tabernáculo. Percebe o avanço da revelação? Se quando você lê em Levítico, o tabernáculo é móvel, em Deuteronômio já está dizendo, você vai chegar lá, a coisa vai mudar, vai ficar parado em um lugar. E aí tem as estipulações relacionadas com o culto. O que Deus está evitando aqui? Que não haja idolatria. Cada um não vai fazer o culto que quiser, onde quiser. Não, vai ser um culto centralizado, focado
naquilo que Deus ordena. Olha o capítulo 13, você vai ter leis relacionadas com o falso profeta. Por quê? Porque é aquele que toma o nome de Deus em vão. Aquele que é um falso profeta, ele está tomando o nome de Deus em vão. E aí tem um capítulo todo dizendo, e quando um profeta fala algo e não acontecer? Deixa assim mesmo? Não, você mata, porque ele é um falso profeta. Se um profeta se levantar e ensinar algo, que aquilo não é verdade, à luz desse Deuteronômio, à luz da lei. Se um líder de Israel, um profeta de Israel ensinar contrário à lei, considere falso profeta. Então é a lei sendo desdobrada, mostrando esse princípio do nome de Deus em vão e do culto ao Senhor. E assim vai sendo descorrido várias especificações sobre leis que você deve ler depois, tá bom? Aí vai até o capítulo 26, com uma série de leis sendo estabelecida. Quando você chega no capítulo 27, é como se você estivesse caminhando agora para sanções. Pensa num contrato, um preâmbulo, o motivo histórico, como aquilo se deu, as regras básicas deste contrato, as que derivam dessas regras básicas, e agora tem lá, se você cumprir o contrato, você vai ganhar tais e tais coisas. Se você não cumprir o contrato, você tem tais e tais sanções. É chamado bênção e maldição. Abre em Deuteronômio 27. Olha o verso 15. Vamos ler? Maldito. 27, verso 15. Maldito. E todo o povo responderá, amém. Percebe? Ele está fazendo a solenidade desse contrato. Maldito o homem que fizer isso. O povo confirma, o povo está dizendo, amém. Maldito o homem que fizer isso mesmo. Verso 16. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. Roubar. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro. Maldito aquele que se deitar com a madrasta. E aí vai, maldito aquele que juntar animal, se ajuntar com animal. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai, ou filha da sua mãe. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. Maldito aquele que ferir o teu próximo. Maldito aquele que aceitar suborno. Maldito aquele que não confirma. Vamos ler agora, o verso 26. Maldito as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá, amém. E assim, e aquele que não quiser fazer esse contrato, maldito é aquele que não fizer esse contrato. Percebe o que a lei está fazendo? Então é assim que você tem que ler Deuteronômio, essa estrutura. E assim vai várias vezes. E aí tem os benditos, olha o verso 28, ó. Se atentamente ouvires a sua voz, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2, verso 3. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Eles vão entrar na terra prometida. Ele está dizendo, se você guardar, bendito você vai ser. E aí começa uma série de benditos, bem menor do que a série de malditos. Mas tem alguns benditos. E volta de novo, olha lá o capítulo 28. Verso 15, ó. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então, todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí começa, maldito serás tu na cidade, maldito o teu cesto, maldito o fruto do teu ventre, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. E aí vai uma série de descrições daquilo que é a cláusula da aliança com o seu povo. Você termina com os testemunhos, o povo vai evocar, Moisés vai evocar, os testemunhos disso, o céu, tudo mais, confirmando essa aliança que está sendo feita.
Quando você olha isso aqui tudo, irmãos, aqui está a base do julgamento das histórias do Antigo Testamento. Preste atenção aqui que é importante essa reta final para a gente fechar o livro. Quando você vai para as histórias dos livros históricos, que a gente vai começar a ver, Josué, Juízes, o que acontece com eles? À medida em que eles obedecem esse contrato, eles são abençoados. À medida em que eles não obedecem, eles sofrem as consequências. Por que é que, em última instância, Israel vai perder a terra prometida? Lembra do período do exílio? Porque eles quebraram esse contrato. Dentro dessa cláusula tem uma lá dizendo, se vocês adorarem outros deuses, eu vou levantar um rei estrangeiro, e ele vai tirar vocês dessa terra. Então tem um contrato, e eles vão quebrando esse contrato. Por isso que o tempo todo vai ser dito, o que a lei disse? O que a lei disse? Os profetas que são levantados, Elias e tantos outros, o texto que eles têm por base é Deuteronômio. Eles olham para o povo e dizem, vocês precisam se arrepender, porque maldito, vai acontecer tal coisa se vocês continuarem assim. Eles têm tudo por base em Deuteronômio. Em Deuteronômio tem um contrato que está sendo estabelecido. Deuteronômio é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Jesus cita Deuteronômio várias vezes diante do povo, para mostrar exatamente que o povo quebrou com a aliança que Deus havia estabelecido. Qual que é o texto-chave de Deuteronômio? Abra rapidinho Deuteronômio 6. Lembra que o 5 a gente viu a lei, né? Os 10 mandamentos sendo dados. Olha o Deuteronômio 6. Olha o verso 4. Vamos ler? Ouve, Israel. Vamos juntos, vamos bem forte. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, como que se cumpre este pacto? Amando a Deus. A lei é cumprida à medida em que nós amamos a Deus. Não está dissociada. O ponto é, ame a Deus sob todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração. Se você amar a Deus com tudo, você vai fazer isso aqui. Porque aqui Deus está dizendo como Ele quer ser agradado. Se você o ame, você vai fazer isso que Ele está dizendo para ser feita. Verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Olha a responsabilidade de passar adiante. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O nome disso aqui é o chamar, ouve Israel. Isso era recitado várias vezes. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Faça isso. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Fechando, Cristo em Gênesis. Como que Cristo aparece nesse livro? Moisés é um tipo de Cristo, pois age como mediador da aliança. Moisés é quem está mediando a entrega dessa lei, assim como Cristo é o grande mediador. Em Deuteronômio você encontra a Páscoa. Jesus é o Cordeiro da Páscoa apresentado. Aquele Cordeiro que é descrito na Páscoa é o próprio o Salvador. A ênfase de Deuteronômio sobre a vida na Terra Prometida. Está dizendo como que deve ser a vida na Terra Prometida. A vida na Terra Prometida é uma vida boa, agradável, sem essas coisas terríveis. O pecado é algo terrível. Obedecer à lei de Deus é algo belo. Viver no novos céus e nova terra é exatamente obedecer à lei de Deus. Isso que Deuteronômio nos ensina. E por fim, é em Deuteronômio que encontramos a citação de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, apontando para o ofício do profeta Jesus. Deuteronômio diz isso, Moisés diz, o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Pedro pega e diz que era Jesus esse profeta semelhante. E Pedro diz assim como Moisés deu a lei, e estava lá bênção e maldições, aquele que negar a lei seria morto, aquele que não abraçar o que Cristo está dizendo, não herdará a vida, será morto. A ele ouvi, precisa ouvir o que Cristo está dizendo,
porque ele vem e dá palavras de vida e palavras de morte. Aquele que não crê em Cristo está condenado. Aquele que crê em Cristo tem vida eterna. Por isso que Cristo é aquele que nos livra da maldição da lei. Lembra que a gente fala muito isso? Jesus nos livra da maldição da lei. Qual que é essa maldição? Capítulo 27 e 28. Lembra? Maldito aquele que fizer isso? Maldito aquele que desobedeceu o pai? Maldito aquele que fizer isso? A lei os colocou como malditos. Gálatas diz para nós que Jesus foi pregado na cruz porque ele se fez maldito em nosso lugar. O que Cristo fez, tendo obedecido toda a lei, foi receber a maldição lá de Deuteronômio 27 e 28. Para que nós que quebramos a lei, possamos viver agora sem receber a maldição da quebra da lei. Porque agora nós estamos em Cristo. A lei continua valendo, mas a maldição da lei caiu sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós não corremos mais as sanções, por isso que nós somos salvos pela graça. Percebe como é que constrói toda a estrutura teológica? A Bíblia está conectada. Paulo está pensando em Deuteronômio quando ele diz: nós fomos livres da maldição da lei. Quando você puder, leia em casa hoje ainda, Deuteronômio 27 e 28. Veja o que estaria sobre você se Jesus não estivesse morrido na cruz do Calvário, por mim e por você. Por isso que a morte de Cristo é o que nos garante, porque nenhum de nós cumprimos a lei, né? Embora ela seja perfeita, mas nós quebramos a lei constantemente. Mas ame o Senhor. Se você quer mostrar que o ame, conheça mais a lei dele, busque mais agradar a ele, e saiba que esse relacionamento é baseado no amor. E mesmo quando você o quebra, ele não te amaldiçoa por causa daquilo que Cristo fez. Vamos orar? Deus, agradecemos porque a tua palavra é tão linda e tão preciosa. Agradecemos porque de tempos em tempos o Senhor nos lembra da aliança que o Senhor tem conosco. E o Senhor nos lembra que nós precisamos viver uma vida que demonstre este amor. Nos ensina, ó Deus, a amar o Senhor sobre todas as coisas. Nos ensina, ó Deus, a ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor. Que eles possam amar a Ti, demonstrando isso com atos de ação. Que o amor deles possam demonstrar quanto mais eles conhecem a Ti. Obrigado, ó Deus, porque naquela cruz, tudo aquilo que nós não cumprimos da lei, a maldição que nós merecíamos, caiu sobre o Teu Filho. Obrigado porque nesta que é considerada a data de Páscoa, nós podemos lembrar que Cristo morre para que nós pudéssemos estar vivos. Mas agradecemos porque Ele não continuou morto, porque Ele é aquele que é o abençoado de Deus. E Ele 3 dias depois ressuscitou, mostrando para nós que a morte é vencida pelo poder dEle. Nos ensina, ó Deus, a desfrutar da bênção do Senhor. Obrigado porque sobre aqueles que estão em Cristo, nós somos apenas abençoados. E pedimos, ó Pai, que nos dê a graça de pregar o Evangelho para tantos outros que estão aí fora, que estão debaixo da maldição por quebrarem a lei. Que eles possam crer na pessoa bendita do Teu Filho e ser reconciliado e se tornar bendito em Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.